Em maio desse ano, a gente falou toda essa articulação, mas também houve uma comitiva de artistas, incluindo atores, cantores, que esteve em Brasília para atuar em defesa do PL das fake news, que agora, como a gente viu com a Tainá Farfan, esse aspecto dos direitos autorais se desmembrou. E aí a ideia continua sendo a mesma, reivindicar que as plataformas digitais remunerem os criadores de obras originais, paguem por isso a nomenclatura aí dos direitos autorais. Para a gente entender melhor essa discussão, já está aqui na tela comigo o cantor e compositor Frejá. Frejá, muito boa noite, um prazer te receber aqui no CNN Prime Time. Queria que você contasse um pouco de como a classe artística está articulada, já fez essa articulação em maio, e o que vocês planejam neste mês de agosto para conseguir fazer com que esse projeto seja votado pelos deputados. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. A questão foi muito bom ter visto essa matéria que aconteceu antes, porque exatamente nós começamos essa discussão em maio, nós estamos em agosto. E durante esse período nós ficamos discutindo e apresentando ideias, sugestões, textos para o relator e ele, em alguns momentos, junto com o pessoal da radiodifusão, porque o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, queria muito que fosse chegado a um consenso, ele queria votar o projeto em consenso. Ele não queria uma briga que a gente fosse para um ficar emendando a ideia do outro. Então, nós ficamos o tempo todo trabalhando nessa ideia do consenso, fizemos textos primorosos, vários momentos chegamos a acordo com a radiodifusão. Quando a radiodifusão ficava de mandar o texto de volta, em cima de tudo que tinha acordado, voltava tudo diferente do que estava conversado. Isso aconteceu 3, 4, 5 vezes. E ficou um processo muito cansativo, até o momento em que a radiodifusão disse que não aceitava a possibilidade de pagar direitos que eles, às vezes, de uma forma a desinformar, dizem que são retroativos. Mas não são retroativos. Eu vou explicar por quê. O que a gente está discutindo é o seguinte: as plataformas digitais, a partir do momento que a lei começar a vigorar, elas têm que pagar os direitos do digital imediatamente. E a gente criou um período de transição para as empresas de radiodifusão, as plataformas não, para que elas que tinham contratos que incluíam o digital pudessem fazer essa transição de 2 a 3 anos para que elas começassem a pagar como as plataformas vão começar a pagar imediatamente. Por que a gente estava dando isso? Porque elas diziam que tinham contratos que pautavam que o digital já estava acertado. Agora, vamos pensar o seguinte: esses contratos foram acertados num período em que as empresas de radiodifusão eram absolutamente hegemônicas. Então, a possibilidade de alguém pensar que ia ter um digital lá na frente, como hoje você tem plataformas, as redes de televisão estão indo para as plataformas, estão se transformando em plataformas digitais, porque esse é o futuro. Então, a gente está tentando criar essa regra de transição para que elas, a partir de um determinado momento, paguem como as plataformas passaram a pagar de imediato. E o curioso é o seguinte: elas querem receber pelo conteúdo jornalístico, mas não, mesmo o passado, se for usado agora, mas elas não querem pagar pelo conteúdo delas passado que vai ser usado agora. Ou seja, tem 2 pesos e 2 medidas. Para elas querem receber pelo que está sendo usado agora e pelo que já foi feito e vai ser usado a partir de agora. Mas elas não querem remunerar as pessoas que estão nesses trabalhos, nesse conteúdo delas, lá antigo, e que vai ser reutilizado. Porque o audiovisual é reutilizado, é repetido, reprisado várias vezes. Não é possível que essas pessoas não recebam alguma coisa por essas reexibições. Então, a gente tem dentro do direito autoral um conceito que é a remuneração compensatória. Ela está nos tratados de direito autoral lá do início, A pessoa pode até abrir mão dos direitos dela, mas ela não pode deixar de receber nada quando alguma coisa que ela tem parte está sendo utilizada. Então, e é isso que as pessoas estão se recusando. É um mínimo. Não é? Ninguém vai quebrar o balanço dessas empresas por causa desse dinheiro, entendeu?
Pois é, quer dizer, criar uma regra que tenha uma validade daqui em diante, levando em conta todas essas transformações tecnológicas e como você explicou, Frejá, a partir do momento que há as exibições, isso tem algum tipo de benefício comercial que a ideia de compartilhamento, seja, né, com a produção de conteúdo jornalístico, mas principalmente conteúdo artístico, seja remunerado. Vocês, dentro dessa discussão, Frejá, a gente tem alguma ideia de cifras que estão sendo discutidas, o que significaria esses recursos para a classe artística? Porque imagino que isso seria também uma forma de refinanciar a produção de muitos desses artistas, não? Olha, com certeza ela seria uma verba que ajudaria na sobrevivência de alguns artistas, especialmente dos músicos e dos atores que não são os atores os grandes nomes. Na verdade, o que a gente está brigando aqui é justamente pelos pequenos. A gente está brigando por eles, porque o músico hoje não recebe nada sobre nenhuma música que ele gravou que está sendo tocada nas plataformas musicais. Da mesma forma como vários atores que não são os grandes nomes também não recebem nada pelas reexibições dos trabalhos dos quais eles participaram. Então a gente aqui está brigando pelos pequenos. Eu não estou brigando por um valor que, para mim, vai fazer diferença, nem para Marisa Monte, que esteve junto comigo, ou para Caetano Veloso, que está junto, sempre apoiando as nossas causas, ou Gilberto Gil, ou todos os outros medalhões, ou até a gente grande do sertanejo, do samba. Não são os grandes que são os beneficiados dessa discussão. Na verdade, são os pequenos. A gente está brigando por eles, porque hoje um músico não recebe absolutamente nada por uma música que ele gravou. Em qualquer lugar, se ela tocar 1000 vezes, ele não recebe um tostão. Isso é completamente inadmissível, entendeu? Da mesma maneira como um ator vê uma novela que ele trabalhou há 20 anos atrás, ela passa 3, 4, 5, 6, um filme, 6, 7, 8 vezes, e ele fala, mas eu não recebo nenhum tostão disso. Não é possível. Essa é certamente uma discussão que ainda vai ter vários capítulos falando em novelas. Vamos ter mais doses de informação e entrevista a respeito desse assunto. Frejá, queria te agradecer muito, cantor e compositor, falando com a gente desse importante projeto em discussão na Câmara dos Deputados. Mais uma vez, obrigado, boa noite. Obrigado pelo espaço e pela oportunidade.